Seja bem-vindo, seja bem-vinda, treinadora de vendas. Você vai descobrir o poder de transformar o resultado do seu time de vendas e de outras pessoas. Eu vou te ensinar a transformar a sua vida e de milhares de outras pessoas e ainda por cima, faturar 10.000 em 30 dias. Te interessa? Eu sou Gilvanete Serra, sou especialista e treinadora em vendas. E o tema de hoje, você vai aprender as 12 maneiras infalíveis de transformar você para perder o medo de falar em público. Você já sentiu medo de falar em público? Calma, você não está só. Falar com assertividade, com segurança, com objetividade abre muitas portas, não é verdade? Nós sabemos o quanto é importante conseguir falar com objetividade, transparência. Nós sabemos que isso nos ajuda a se conectar com as pessoas, principalmente para você que quer liderar equipes, que quer se conectar e transformar pessoas e principalmente para você que quer se tornar um treinador de vendas master. Mas também nós sabemos que o medo, ele nos impede de conseguir colocar tudo isso em prática, de dar esse passo, de estar à frente das pessoas, né? De estar ali se conectando, de conseguir falar. Algumas sensações acabam nos tolhindo de dar esse primeiro passo. Se você tem esse medo de falar em público, naquele grupo que tem sensações de tamanho desconforto na hora de um desafio como esse. Que sensações são essas? Coração ali, acelerado, pernas bambas, calafrio, né? Soa frio, aquela dor de barriga. E o que causa isso, Gilvanete? Por que surgem essas sensações? Até que ponto isso é preocupante? E como lidar com isso? Você deve estar se perguntando, não é verdade? E é isso que nós vamos entender antes de conhecer as 12 maneiras para você conseguir superar todos esses desafios e esse medo. Eu posso dizer uma coisa, eu conheço muito bem essas sensações porque era isso que eu enfrentava quando eu tinha pânico, não era nem medo, tá bom? Não era nem medo de falar em público, era pânico. Além dessas sensações que eu falei, eu tinha uma tremedeira, não era só na mão, não. Era aqui, no maxilar. Meu maxilar tremia tanto, que quem estava ao meu lado ouvia os meus dentes batendo, assim, parecia que ele estava com frio tremendo. Era muito mais do que medo, era pânico. E hoje, né, eu consegui me tornar uma palestrante, uma treinadora de vendas. Por isso que essas 12 maneiras que eu vou compartilhar com você foi o que me ajudou a vencer e superar esses obstáculos. Entender o porquê que isso acontece e aprender essas 12 maneiras para superar esse medo de falar em público. Deixa o seu like, curta e deixa também no final um comentário. Qual é o insight que você vai ter desse vídeo de hoje? Por que sentimos medo de falar em público? Em primeiro lugar, é muito importante você entender que o medo e a ansiedade são emoções normais em situações como essa. Até porque você vai uma situação inesperada de você estar ali diante das pessoas, que vai sofrer, ficar exposto a julgamentos, situações, reações adversas. Aí o teu cérebro entende que você está em uma situação de ameaça. Aí ele reage com esse medo, a ansiedade. E esses tipos de emoções, eles acontecem principalmente, né? O teu cérebro, ele dispara quando o cérebro percebe que você está num situação de perigo de morte até. E aí dispara, né? Dispara aquela aflição, né? A ansiedade e o medo. Que não é o caso de você realizar um treinamento e uma palestra, não é verdade? Mas a ansiedade que você sente
ele faz com que o teu cérebro ele reaja dessa forma, né? E, aliás, a ansiedade é a resposta do teu cérebro. Portanto, gente, é muito importante você aprender que o teu cérebro está reagindo a uma sensação que você está expressando. Agora, que esse medo não te impeça de você fazer o que precisa ser feito, que é o seu treinamento de vendas. Então, entender e reconhecer essas emoções, ele é muito importante para que você possa dar os próximos passos. Por que eu estou falando isso? Porque foi assim que eu lidei. Quando eu estava, como já até falei para você no começo, essa experiência que eu tinha o pânico, eu não tinha medo. Era o pânico mesmo de falar em público. Nos meus trabalhos de escola, da faculdade, gente, eu dizia para minha equipe, sempre que tinha trabalho de equipe que tinha que apresentar, eu dizia para os meus colegas, olha, deixa que eu faço tudo. Eu fazia o trabalho escrito, preparava a apresentação, mas eu dizia, apresentar é com vocês. Aí tudo bem, né? No começo, até que chegou um dia a professora disse, todos os componentes da equipe terão que apresentar. Gente, agora eu imagino que eu sofri. Eu faltei morrer, porque não era medo, era pânico mesmo. E a minha apresentação, que eu tinha que fazer ali, digamos, em 5 minutos, eu não lembro agora, mas eu fiz a minha apresentação numa respiração. Na hora que chegou a vez, sem contar inúmeras vezes que eu corri para o banheiro, barriga ali no embrulho, né? E aí, nervoso, mas Givanete, tem que apresentar. Então, dependia disso a minha nota e eu fui apresentar. Eu fiz isso numa respiração, gente. Eu simplesmente, tudo que eu tinha que falar, eu fiz isso. E saiu. E lembra que eu não simplesmente tremo as minhas mãos, eu tremo o meu maxilar, que bate tanto como quando está com muito frio. Imagina eu falando, enquanto meu maxilar tremia, o que eu tinha que falar em 5 minutos fazendo uma respiração. Saiu assim, ó. Eu lembro que quando eu terminei de falar, os meus colegas estavam assim na cadeira. Olhos esbugalhados, né? E contra a cadeira assim. E disseram, Givanete, desculpa, mas se nós colocássemos bala na tua boca, na hora em que você estava falando, né? Não ia sobreviver ninguém, porque você parecia uma metralhadora falando. Todo entrecortado. Gente, essa foi a minha experiência. E a partir de então eu descobri que eu não ia morrer. Eu não morria fazendo apresentação. E claro, fui passando por todo um processo. Então, eu fui aprendendo a lidar com essa ansiedade, com esse nervosismo, para que isso não se tornasse um empecilho de fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, que você entenda que você pode sim superar este seu medo de falar em público, para que você se torne esse treinador master que eu vou preparar você. E esse conteúdo aqui eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, assim como fez para mim também. Tá, e você deve estar se perguntando, Givanete, e até que ponto essa ansiedade é considerada normal? Até o ponto em que ela não te impede de ir adiante. Então, para você ter ideia, né, ela não era normal essa minha ansiedade, esse medo. E aí, mas mesmo assim, eu consegui desenvolver, eu consegui trabalhar e me tornei a palestrante e a treinadora de que eu sou hoje. Então, você pode também. Agora, entender como o que está acionando esse gatilho, porque a timidez, eu, por exemplo, eu sou tímida, mas eu aprendi a lidar com a minha timidez para impedir que ela me impeça de eu fazer o que eu preciso fazer, né, de seguir adiante, de conquistar o espaço que eu determinei para mim. E isso é uma coisa que a gente pode trabalhar e entender as razões, que foi isso que me ajudou a superar. Mas eu busquei ajuda nos livros, eu fui entender por que eu sou tão tímida. Da onde vem esse meu medo? O porquê que isso para mim é como se fosse uma barreira intransponível, e ela não é intransponível. Dá sim pra gente transpor essa barreira do medo, da ansiedade, da timidez. Tudo isso pode ser trabalhado. E é por isso que eu estou trazendo aqui para você, não é essas 12 maneiras infalíveis de você vencer o medo de falar em público, não é algo que eu acho, é algo que estudei, né, é fundamentada e estou trazendo para você, para que você também consiga transpor esse medo e conseguir realizar aquilo que você almeja, que é principalmente transformar a sua vida e que você possa transformar a vida de outras pessoas
com a sua história e com a sua experiência e com o conhecimento e conteúdo que você tem que levar para as pessoas. E isso ele é tão importante, você vencer o medo, né? Esse medo aí que já não faz mais parte de você. Você precisa decidir, assim como eu decidi que esse medo não iria mais me dominar e nem tampouco me impedir de fazer aquilo que eu determinei para mim. Por isso a sua decisão é muito importante. Eu sou, eu quero ser e eu serei, sim, essa treinadora de venda master que a Giovanete tanto fala. E eu quero trazer para você 2 passos que vão te ajudar a identificar o que está causando, né? Qual é a raiz desse medo. E, por sinal, eram 2 passos que realmente foram bloqueadores para mim, para conseguir me expressar, mesmo no grupo de amiga. Até no grupo de amiga eu tinha muito medo de me expressar, de falar, que para mim já era um público grande, mesmo que fosse 3, 5 pessoas, né? 10 então nem pensar. O primeiro é a nossa infância. Buscar na origem da infância. Eu tive uma infância muito difícil mesmo, sofrida, a palavra é essa. Venho de uma infância pobre, de sofrer abusos, ninguém acreditava em mim, ouvia, né, do meu pai que eu não seria nada, que eu era burra, que não tinha capacidade, tudo era não, 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 só não. Nada era positivo, nada era positivo. Ou seja, como que eu ia ter coragem de falar algo se sempre ouvi não na minha infância? Ali já era uma barreira. Como que eu superei isso? Dizendo sim para mim. Eu passei a dizer sim para mim, que sim, eu podia fazer o que eu quiser, sim, eu era inteligente, sim, eu podia aprender, sim, eu ia conseguir tudo que eu quisesse, porque eu determinei na minha vida que eu ia ter o melhor dessa vida. E sim, eu passei a dizer tudo sim para mim. Eu posso, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, eu sou inteligente, eu sou vencedora, eu vou conquistar tudo o que eu quero. Sim, sim, sim. Então veja os nãos, né? E muitos nãos não é somente da família. Às vezes até que você tem uma família ali bem estruturada, mas pode ter vindo os nãos da infância. Isso eu até aprendi no coach, né? Às vezes uma professora, um professor que foi autoritário com você, que ali quando você foi apresentar um trabalho, foi explicar um assunto, e aquela professora não teve um domínio para lidar com aquela dificuldade que você apresentou, e ela agiu de forma, como é que nós chamamos? Agiu de forma repressiva, né? E ali fez com que você se retraísse e passasse a acreditar que você não tinha essa capacidade de conseguir expressar um conhecimento, uma opinião, e começou a se reprimir. Aquele não ficou incutido na sua mente. E o outro que também tinha isso comigo, que a partir do momento que eu decidi que eu teria o melhor dessa vida, eu passei a exigir de mim, porque as pessoas, né, até os traumas que a gente tem, as pessoas exigem muito da gente. E eu tinha o perfeccionismo, hoje eu já trabalho muito isso, eu sou perfeccionista sim, mas o perfeccionista ao extremo te limita, porque você acha que nunca tá bom, que sempre precisa melhorar, que você não é capaz porque você não está pronto, sempre acha que você não está pronto, que você não consegue, que tem que estar perfeita a sua apresentação. Imagina se eu desse ouvido para o meu perfeccionismo, eu não teria começado lá atrás praticar o meu treinamento. Mesmo que de forma voluntária, mesmo sem estarem me pagando, eu exigia sim, mas isso não me impedia de começar. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava começar. Eu tomei essa decisão de que eu precisava começar. Que a partir do momento que eu começasse, eu ia melhorando cada vez mais. E é isso que eu faço hoje em dia e pratico todos os dias. Eu não busco ser melhor do que ninguém. Sim, eu continuo exigindo de mim e perfeccionista no sentido de eu tenho que me permitir hoje, mas amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Ou seja, o meu hoje, né, a Giovanete hoje, ela precisa ser melhor do que eu fui ontem. Então essa é o processo de evolução. Então, trabalhe, identifique as origens lá na sua infância e trabalhe o seu perfeccionismo, que você dê o seu melhor, mas é importante você decidir começar e fazer acontecer. Lembrando que a oratória não é uma dádiva concedida dos deuses, é um conjunto de habilidades e técnicas que você desenvolve, que você vai aperfeiçoando. Assim
como a prática de falar em público, né? A habilidade de falar em público. É algo que também você desenvolve com técnicas, com maneiras que você pode desenvolver, praticar e aperfeiçoar. Até que você desenvolva a sua maestria, né, em falar em público. Tem pessoas que me veem hoje realizando palestra, treinamento. Não, quando eu digo que sou tímida, né, na minha personalidade eu sou tímida, não acredito, Giovanete. Né, outro dia, eu compartilhando, né, trocando experiência aqui, uma empresária que é de de Vitória, não, de Minas Gerais. Eu compartilhando isso, ela estava na minha live, depois ela mandou, né, uma mensagem no direct, ela assim, como assim, Giovanete? Parece que você já nasceu com essa habilidade, você fala tão bem, você fala tão desenvolta. Eu disse, pois é, mas eu tinha pânico de falar em público. Ela disse, é difícil de acreditar. Claro, porque é justamente isso que eu estou trazendo para você. Essas 12 maneiras para que você desenvolva essa habilidade e, principalmente, vença esse medo de falar em público. E depois que você aprende as técnicas e se prepara para isso, você vê que vai fluindo de forma mais natural. Eu ainda sinto aquele nervoso, aquele medo. Antes de uma live, eu fico ali, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir passar realmente meu conteúdo? E depois que eu começo, as coisas fluem. Então, é isso. Você terá, como eu já tenho tudo, essas 12 maneiras, essas etapas, tudo eu me preparo, que vem justamente a primeira maneira de você superar esse medo de falar em público, que é você preparar, gente. O primeiro passo é preparar o conteúdo que você vai trabalhar, que você vai abordar, até na venda. Na venda, como eu faço os treinamentos de vendas, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade para vender porque tem medo de abordar o cliente. Falar com as pessoas. Eu disse, se prepare, conheça muito bem o produto, eu vou desafiando, vou ensinando como estar realmente preparado com o conteúdo. E para falar em público, principalmente, você tem que ter todo um script do que você falar, estudar, ter embasamento do conteúdo que você vai falar. Por quê? Muitas pessoas têm medo de falar em público, já ouvi muitas pessoas dizerem, eu tenho medo, sabe qual é? Das perguntas que irão fazer. Ora, é simples, gente. Não conheço ninguém que saiba tudo, né? E ninguém é obrigado a saber de tudo. Se alguém perguntar algo que você não souber, diga, olha, agora eu não vou poder lhe responder com precisão. Eu tenho um conhecimento, mas não é algo que eu me sinta seguro para falar agora. Mas eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou pesquisar. E aí, no caso, num treinamento, por exemplo, como já aconteceu isso comigo, de perguntar e de questionar alguma coisa, assim, olha, eu não me sinto segura para te afirmar, mas eu te garanto que no próximo encontro eu vou trazer tudo muito bem explicado, com base teórica, para que possa embasar o que eu vou falar para você. Aí sim eu vou me sentir segura. É muito melhor, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Então, quando você já tem essa concepção e você está com o teu conteúdo todo preparado, com o script, o passo a passo, aí você já ameniza a questão da insegurança. Não vou dizer para você que a insegurança não vai bater, o medo não vai bater. Sim, vai. E é normal que haja. Eu sempre, antes de um treinamento, eu fico ali ansiosa, eu fico preocupada, e é isso, para mim é importante, porque exige de mim que eu me prepare, que eu esteja ali com o conteúdo pronto para o que eu vou compartilhar. Então esta é a primeira maneira de você vencer, né, superar o medo de falar em público. A segunda maneira, fazer treinos de articulação. Olha, para você ter uma ideia, eu venho de uma família de pessoas que falam muito rápido. Como eu já disse, eu tinha gagueira, né, que era gagueira nervosa. Quando eu ficava nervosa, gente, ninguém entendia. Além de falar rápido, às vezes eu na minha atropelo quando eu vejo que tô falando muito rápido. Além de falar rápido, tinha gagueira, o nervosismo, o medo. Aí já imagina. Ninguém entendia nada. Muitas das vezes eu falava, as pessoas... Giovanete traduz, né, que eu não entendia nada. A gente tem essa forma de falar na nossa família. Agora tu imagina, para alguém que decidiu ser palestrante, ser treinadora, transformar a vida das pessoas e não sabia falar. Essa é a realidade. Que pela dificuldade de articulação, né, de usar muito bem, pronunciar as palavras, é isso que pronunciar. Então a articulação ela é muito importante e você precisa desenvolver as técnicas de usar trava-língua, né, para você treinar.
usar, fazer exercício de articulação, aprender a pronunciar as palavras, porque eu não pronunciava, eu só fazia as coisas, não entendia nada, eu quase não mexia, porque a articulação é isso, é a pronúncia das palavras. Foi isso que me ajudou, porque eu fiz fonoaudiologia, né? Eu fazia um trabalho, um acompanhamento com uma fonoaudióloga que me ajudou a articular e pronunciar. Antes de eu fazer, até quando eu vou gravar minhas lives, eu fazer um treinamento, eu uso o exercício, né, que você vai aprender. Eu vou, né, depois, quem sabe, fazer um bônus aí de exercício de articulação. Teve um curso de oratória que eu realizei, o último, por sinal, eu fiz uma parceria com uma fonoaudióloga que apresentou, né, para os meus alunos lá, técnicas de articulação, né? As técnicas de que é um profissional, né, de fonoaudiologia, que ensinou a articular para que eles pudessem pronunciar. Porque quando você aprende a pronunciar as palavras, as frases, né? Porque uma palavra você até consegue, mas conseguir concatenar tudo isso numa frase, sem que ela fique ali de forma atropelada, né? Como um trava-línguas, o que vai acontecer? Você vai se sentir mais segura, porque você sabe que está falando e as pessoas estão te entendendo. Gente, isso para mim foi o máximo quando eu consegui fazer as pessoas entenderem o que eu estou falando. Se vocês vissem a Giovanete, de anos atrás, né, antes de eu me decidir que eu queria aprender tudo isso, você não entenderia quase nada do que eu falava. A terceira maneira é a entonação de voz. É importante você aprender a usar a sua voz, porque eu também falava baixo, além de não entender, eu falava baixo por causa da insegurança, e eu fui aprendendo a usar a entonação de voz, até porque no treinamento haverá momentos que você precisará falar mais alto e haverá momentos que você vai precisar falar mais suave, mais calmo, principalmente quando você usar uma dinâmica, algo para interagir, para fazer as pessoas se conectar ou se reportar a alguma coisa, alguma situação. Então, vai depender do momento, é o momento que você vai precisar falar de forma muito mais alinhada. Então, a entonação de voz, ela é muito importante. E eu desenvolvi, né? Tanto que quando eu estava fazendo recentemente um curso de canto, que era para ajudar a desenvolver a voz. E outra, a minha voz, uma das coisas que eu tinha medo, como assim que eu vou realizar palestra, treinamento, a minha voz é horrível, era uma das desculpas que eu dava também, para não fazer aquilo que eu determinei fazer. A minha voz é horrível, nem eu gosto da minha voz, escute a sua voz, você vai precisar, como eu falava assim, realmente era bem complicado. E eu gravava, aí eu fui estudando o que é que eu gostaria de ouvir, que voz, não existe uma voz perfeita. Existe a tua voz. Então você vai precisar trabalhar, então você vai também desenvolver. E é preciso você conhecer e desenvolver a entonação da voz adequada para o seu público. Não se preocupe que isso também você pode desenvolver. Eu desenvolvi, eu consegui, você vai conseguir também. Eu garanto isso para você. Só para você entender como que você pode desenvolver aí a sua voz, eu vou trazer aqui para você um exercício simples. Você vai fazer isso em quatro etapas. A primeira delas pega aqui, eu tenho aqui na minha frente um espelho. Põe um espelho de corpo inteiro. Já tem um conteúdo que foi a primeira dica que eu dei para você aqui, né? Tem um conteúdo que você vai trabalhar. Apresente isso para o espelho. Porque você vai precisar ter postura, né? Vai trabalhar a tua postura, que a postura ela ajuda na voz. Se você ficar assim, a voz vai sair mais fina. Então, a postura. E você faz essa apresentação para você olhando no espelho e vai vendo a sua articulação, se você está pronunciando as palavras, se você está articulando muito bem a sua voz. E grava, né? O segundo é você gravar essa apresentação e faça toda ela, gravando somente o áudio, não é nem o vídeo ainda, tá? Você vai fazer na frente do espelho, fazer a apresentação, grava o áudio, em seguida, que é o terceiro passo, você vai ouvir todo esse áudio e vai identificar
qual o momento que a sua voz ficou melhor. Tá certo? Porque por isso que é importante áudio, porque vídeo você vai ficar reparando em você. Postura, fala, não. Você precisa ficar conectada para ouvir a sua apresentação. E ali você vai identificar em que momento sua voz ficou melhor. E aquela que ressoar melhor para você, é onde vem a quarta dica, né, desse exercício. Você vai praticar essa que você identificou que é uma voz mais... que conecta melhor, né? É uma voz que está ressoando bem. Então essa é uma prática que é um exercício que você vai desenvolver para que você já comece a articular e melhorar a sua voz. E principalmente, passe a gostar da sua voz. Eu passei a gostar da minha voz. Depois de você praticar ali, né, a sua voz, reconhecer a voz mais adequada, o que você vai fazer? Vem a quarta maneira. Treine. Treine muito. Treine em casa. Gente, eu gravava na época, eu tinha aquelas filmadoras, eu gravava, não existia coisa de celular para gravar ainda, né? Não era na filmadora, eu deixava a filmadora, eu gravava a minha apresentação, né? Onde você vai avaliar a postura, a voz, e eu treinava, principalmente treinava a minha voz. Treinava, ia falando, gesticulando, as palavras que eu percebia que eu tinha dificuldade de pronunciar, eu ficava treinando a pronúncia daquela palavra, principalmente as que tinham mais dificuldade, principalmente as que tinham S e R junto, essa ia atropelando, aí eu ficava treinando em casa. Então treine em casa, essa é a quarta maneira, lembrando que a prática leva à perfeição. Quanto mais você treinar, melhor. Eu garanto que o resultado vai ser maravilhoso. A quinta maneira, que vai fazer muita diferença, principalmente para que você consiga ter essa segurança para vencer o medo de falar em público, é a postura. Trabalhe a sua postura. Lembre-se, postura curvada, ela transmite segurança, medo, e não conecta com as pessoas. Agora, a postura ereta, essa sim, além de passar segurança para o público, ela também transmite segurança para você e ajuda até no processo da articulação da sua voz, ajuda na sua respiração, que a respiração ela conta muito na hora de você realizar a sua palestra, de você realizar o seu treinamento. Então a postura ela fala por si só. Além do mais, a postura aqui mais ereta, ela ajuda você a se conectar com as pessoas. Uma vez que se você estiver curvado, você vai olhar por cima dos olhos e não vai olhar direto, que são algumas técnicas que eu vou sugerir aqui para você, vou lhe ensinar as técnicas da postura, que a primeira é postura ereta. Quando falar com as pessoas, olhe olhando nos olhos. Quando tanto em pé quanto sentado, mantenha aqui a postura ereta e não coloque, né, postura ereta, tanto em pé quanto sentado, tá aqui olho no olho. Não coloque mão nos bolsos, né? Nada de que mão no bolso, mão para trás, movimentos, né? Que a mão no bolso significa que está ali fechado, braços cruzados, então, braço cruzado, totalmente fechado, aquela pessoa está ali com medo. Articulações, né? Movimentos, mantenha sempre aqui, na altura do quadril, né? Do umbigo aqui para cima. Essa aqui é a área de você se movimentar as suas mãos. Não pode ser abaixo, tá bom? E nem acima da cabeça, porque isso vai fazer... você tem que prender a atenção do teu público aqui nessa direção. Evite movimentos muito bruscos, porque isso ali faz as pessoas... A não ser que tu queira dar aquele start assim de acordar as pessoas, né, no seu treinamento. A questão também do tom de voz, evitar aqueles tom de voz abruptamente muito alto, de repente, porque isso aí vai gerar o quê? As pessoas ficam ali assustadas, vai pensar que você está sendo prepotente, tá querendo impor as coisas. Então, tudo no tempo certo. Outros gestos também. Evitar, né, na questão da postura, se tiver mesa, de ficar apoiado em mesa, se encostar em mesa, na parede. Isso demonstra desleixo,
São posturas que não tô nem aí, não vai passar essa conexão e nem uma interpretação muito boa pelo teu ouvinte. E mantenha sempre o sorriso na hora que você estiver falando, nas suas palestras, mantendo que uma expressão fechada faz as pessoas acharem que você está fazendo aquele treinamento por obrigação, está chateada. Então a expressão, ela é muito boa, ela é muito, na realidade, importante. Você falar com as pessoas, fala a verdade. Você gosta de falar com alguém que tem com a expressão fechada, olhando, evite também ficar cabisbaixo. Mantenha a cabeça para o alto, porque isso faz com que você olhe nos olhos das pessoas. Então, segue essas dicas, pratica quando você estiver treinando em casa, tudo isso. Por isso é que fazer isso de frente para o espelho ajuda, porque você vai também estar observando os teus gestos, a tua postura, o olhar. Tudo isso ajuda no processo para fazer com que tudo esteja linkado no que você estiver se propondo para entregar no seu treinamento. A sexta maneira é muito simples. Muitas pessoas têm medo de falar em público porque imaginam um público imenso. Gente, para te chegar no imenso, tem que começar com pouco. Por isso, comece com poucas pessoas. Comece ali numa reunião de família, comece a se expressar, levanta a mão, participe, fale. Lembrando, porque isso vai ajudar a você praticar, a ouvir também, né? Ouvir perguntas, saber responder, passar a entender que haverão pessoas que não vão concordar com você e é importante você saber se posicionar. Há situações que você entende, concordo com você, é melhor concordar do que gerar conflito, isso te ajuda também na condução. Por isso, comece com poucas pessoas e aí começa ali com 5 pessoas. Aí depois aumenta para mais 7, para mais, de acordo com o que você for se sentindo confortável e mais preparada. Até quando você for começar a vender os seus treinamentos, comece com empresas pequenas, com um time de vendas pequenos, porque onde você estiver errando, evita que você gere um prejuízo muito grande. Então, comece com poucas pessoas. O sétimo é respire. Aprenda a respirar. Respirar, que eu digo, antes de começar o seu treinamento, antes de você começar a colocar tudo isso em prática, respira. Por quê? Até porque a respiração, aquela respiração ofegante com poucos espaços para inspirar e expirar, ele já também ajuda, acelera teus batimentos cardíacos e isso ajuda no processo de ansiedade. E a respiração, respire, solte, ajuda você a relaxar e ajuda você a deixar você mais relaxada para você colocar tudo que você se preparou com conteúdo, com postura. Então, exercite. Tem muita coisa na internet, mas o que eu pratico é respirar. Vou ensinar até uma técnica para você para respirar, para ajudar a relaxar, que é inspirar conferindo até 4, tipo. Quando inspirar, confere também até 4 lentamente, solta conferindo até 4 e fica também, antes de inspirar novamente, confere até 4. São 4 ciclos de 4. Isso te ajuda você a relaxar e é muito importante você fazer isso. Antes de começar o seu treinamento, tire aquele momento, pelo menos, gente, não chegue em cima da hora para dar os seus treinamentos, já fiz isso, não é legal. É importante que você tenha ali 5, pelo menos 10 minutos antes de começar, para que você medite, limpe a sua mente e entre relaxada, porque aí você vai ver como as coisas vão fluir de forma muito natural e muito produtiva. A 8ª maneira, meu amor, não ligue, aprenda a lidar com julgamentos. Uma do medo das pessoas de falar em público é isso. Né, a opinião. Aqui, quando eu falei, né, uma das dicas é para você se conectar, para você prospectar clientes, que eu já compartilhei aqui, que é estar presente nas redes sociais. E estar presente em redes sociais e trabalhar com o público é estar aberto a julgamento. Lembrando que nem Cristo agradou a todos. Você não tem a obrigação de agradar todo mundo. Você tem a obrigação, sim,
de fazer esses passos que eu tenho apresentado para você aqui, se preparar, entregar com muita tranquilidade. E haverão pessoas, como eu já cheguei em treinamento, que as pessoas estavam ali, ó, nem aí, não concordava muito. Eu adoro quando tem, sempre tem, já fique sabendo, sempre tem um que fica com aquela expressão, tá entendendo nada, não, tipo, com aquela cara de que não tô gostando de nada que você tá falando, ou seja, não está concordando com você. E para mim, aquela pessoa é o meu alvo. É para ela que eu vou explorando de mim o meu melhor. Porque se eu vencer aquela pessoa que está ali, não está concordando comigo e eu conseguir acessá-la, conseguir me conectar com ela e fazê-la começar a concordar comigo, o restante que está ali conectadíssimo fica a mil. E é maravilhoso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo treinamento sempre tem alguém assim. Eu fico caçando. Quem é que não está concordando comigo? Ótimo. É nesse que eu vou focar. Não que eu vou ficar explicando para ele, mas ele é o meu termômetro de que eu preciso dar o meu melhor, eu preciso buscar algo mais, eu preciso dar exemplo, até fazer com que ele saia daquela postura de distanciamento e passe a se conectar comigo. Quando ele vem para frente e ele descruza os braços, ele começa a ficar aqui conectado comigo, show, já foi. Aí o restante, olha, fica ali a mil. Garanto para você. A nona maneira, o que é? Cuide do seu corpo. É muito importante. Procure ter, independente dos problemas, independente das dificuldades, procure ter uma ótima noite de sono. Procure se alimentar e, principalmente, até durante os seus treinamentos, tome água. Tome bastante água. Eu acompanho, uma vez já fui em treinamentos, palestra, que eu ficava desesperada de ver aquele palestrante que talvez não tenha, não sei de porquê, né? Mas não ficar tomando água. Gente, a água é o nosso principal alimento do nosso corpo. Então, cuide do seu corpo. Tente o máximo possível ter uma boa noite de sono, uma alimentação. Se puder, pratique exercícios físicos. Ele é muito importante para te dar vigor, para te dar energia. E treinamento, vou dizer uma coisa, consome a gente. E você precisa estar muito bem para dar conta ali, às vezes, de 2, 3, 4 horas. Eu já dei treinamento de 8 horas de treinamento ali, numa imersão. E ele é puxado, então você precisa estar bem para que as coisas fluam muito bem. Na 10ª maneira, seja mais forte que o medo. Gente, você seguindo todas essas maneiras, 12, já estamos na 10ª, olha só. Logo, logo você não vai nem lembrar dificuldades que você tinha. Por isso, seja muito, muito mais forte que o medo. Vença o medo. Não é para você deixar de ter medo, porque o medo ele é importante para que você se prepare. Eu tenho medo. A cada novo desafio que surge, eu tenho medo. Está aqui no digital, eu tive medo, mas isso me impediu. Olha onde eu estou. Estou aqui compartilhando todo o meu conhecimento, minhas experiências e conteúdo com você. Porque eu tenho aquela frase, tiver com medo? Vai com medo mesmo, mas vai lá e faz acontecer. Por isso trabalhe, supere o medo, faça com que o medo seja apenas um alerta para que você dê o seu melhor e se dedique e entregue muito mais. 11º, o corpo fala. Gente, como o corpo fala por nós. Até então eu tenho falado para você da voz, da expressão, a postura, como eu falei, é o corpo falando. E, acima de tudo, além da postura, como eu já citei, cuidado com os teus jargões, com movimentos que você faz, sinais, evita, muito legal, evita que a sua mão repouse dessa forma que você está dizendo, está dando um sinal obsceno. Quando for apontar alguma coisa no quadro, aponte com esse dedo. Já vi pessoas que quando vão apontar, aponta com esse dedo. Isso tudo são interpretações que o teu público vai fazer, vai gerar riso, vai gerar piada. Então, muito cuidado, o corpo fala. As nossas expressões, os nossos gestos, a posição da mão, tudo isso é muito importante. Lembre-se, se o que você está falando, né, as tuas articulações, e lembrando também de quando você estiver fazendo alguma leitura, usar a pontuação de forma correta. Na hora de falar,
use também as pontuações, porque ajuda na interpretação e os teus gestos têm que estar concatenados com o que você está falando. O que eu quero dizer? Imagina eu dizendo aqui, gente, garra. Gente, garra. Olha, minhas gestos estão dizendo garra, mas a minha forma de falar não. Hoje eu estou dizendo, vai lá, com a mão aqui, ó. Garra, gente. Garra, força, energia. Mas aqui é o meu gesto, o meu corpo está dizendo outra coisa. Eu digo aqui para vocês, energia, gente, energia. Olha aqui, e o meu corpo fecha, até a voz não sai direito. Porque o corpo fala. Lembre-se dessa 11ª maneira que eu estou passando para você aprender a vencer o medo de falar em público. O corpo fala. Então veja se o que você está falando, se o teu corpo também está gerando a mesma informação. Se não estiver, alinhe. Alinhe o que você fala, o que você expressa e o que você demonstra no seu corpo. E a 12ª e o mais importante, que é o que vai comandar tudo para fechar, é a mente. Trabalhe a sua mente. A sua mente ela tem que estar muito positiva. Trabalhe sempre o seu positivo. Eu até coloquei um post lá no meu Instagram falando disso. Desenvolva. Se você ainda não tem essa mente positiva, de pensar positivo, e seja qual for a situação, pensar positivo. Se estiver indo para uma plateia, como eu já tive desafios que, meu Deus, quando eu fui convidada para ministrar um treinamento para uma área que eu nunca tinha trabalhado, e eu fiquei com medo. Mas aquela frase, se eu estava com medo, eu fui com medo mesmo. Mas para isso, eu trabalhei a minha mente. Eu trabalhei a mente de que, mesmo sendo um público diferente, eu ia conseguir acreditar em mim. Lembra lá do começo, quando eu falei da minha gagueira? Porque eu tinha traumas da infância, mas eu comecei a trabalhar a minha mente. Eu nunca ouvi elogios na minha infância. Nunca ouvi ninguém dizer para mim que você, Giovanete, você é inteligente, você pode, você consegue, você é vencedor. Não via isso não. Muito pelo contrário, só era um negativismo, só era coisas que eu não seria nada. Mas só que não foi isso que eu passei a acreditar. Eu comecei aqui, trabalhar a minha mente. Para você ter uma ideia, quando eu chegava em frente de um espelho, né, eu não lembro de ouvir dizer que eu era bonita. Tanto que eu me achava feia quando criança, na minha adolescência. E andava assim, curvada de tanto medo e vergonha que eu tinha até de estar perto das pessoas. Por tudo que eu fui ouvindo durante a infância. Mas quando eu comecei a mudar isso na minha mente, gente, todo o resto mudou. Pra você ter uma ideia, eu vejo um espelho, eu já olho assim, espetáculo, maravilhosa, poderosa, como eu sou linda, como eu posso tudo. Pode, você também pode tudo. E passe a trabalhar a sua mente. Quando você for realizar o seu treinamento, quando for vivenciar essas experiências, todas essas maneiras que eu compartilhei aqui, é muito importante que, antes de tudo, a sua mente esteja preparada para isso. Esteja preparada para cada passo desse que você for dar. E passe a acreditar. Olhe, faça esse exercício como eu faço, eu sempre fiz, e ensino outras pessoas. Fique de frente para o espelho. Olhe nos seus olhos e diga o quanto você pode, o quanto você consegue e o quanto você é vencedora. E principalmente o quanto você merece colher o melhor dessa vida. Porque todos nós merecemos o melhor dessa vida. E pode ter certeza que Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Por isso, acredite em você. Faça sua mente trabalhar para você e você vai ver os seus resultados de forma extraordinária e transformadora. É onde você vai começar a transformar a sua vida e aí você vai estar pronto para transformar a vida de outras pessoas. Por isso, arregace as mangas aqui, vai lá e faz acontecer. Mude a sua vida e mude a vida de outras pessoas. Torne-se um treinador, uma treinadora master. Aquele que vai faturar 10.000 em 30 dias. Se esse vídeo, se esse conteúdo, se essa aula de hoje fez sentido para você,
porque para mim faz muito sentido, porque isso aqui que eu compartilhei, todas essas maneiras correm na minha veia. É isso que eu pratico o tempo todo, é isso que eu pratico para estar aqui com vocês. E se esse vídeo, se essa aula de hoje fez sentido para você, eu quero ver o teu comentário, qual é o insight, qual foi, o que é que transbordou em você. Deixa aqui nos comentários e principalmente, deixa o seu like. Seu like é a moedinha, aquela gorjeta aqui para mim, dizendo: Givanete, você é show. E se você sabe e conhece pessoas que precisam ouvir essa mensagem, precisa também se transformar, precisa sair do casulo, como eu saí, compartilha. Clica aqui, ó, e compartilha, mande para outras pessoas, porque muitas pessoas precisam receber e ter a sua vida transformada. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. O meu muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.